Alô, pessoal. Pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel. Autor Minervino Francisco Silva. História do Vaqueiro Damião. Essa literatura de cordel, pessoal, como ela tem 32 páginas, ela, mais ou menos, a duração, o tempo dela é uma duração longa. Aí eu fiz assim, eu vou gravar em parte. Eu gravei, pessoal, a parte 1 é a história falada. Hoje, pessoal, eu vou gravar a parte 1, a história cantada. E daí por diante. A história, tanto cantada como falada, é maravilhosa, pessoal, em literatura de cordel. Tá bom? Realmente eu trabalho em gravação nesses dois estilos. Aqueles que não foram meu inscritos, se inscrevem no canal, o YouTube reconhece, envia para vocês as novas literaturas de cordel. Realmente essa história conta a história de um vaqueiro que ele era muito preguiçoso. Então, a história é muito bacana. Tá bom? Aí no sertão brasileiro, muita gente conhece essa história do Vaqueiro Damião em literatura de cordel. Tá bom, pessoal? Então, essas são as partes. Parte 1, história falada, parte 1, história cantada. Breve eu gravarei a parte 2, história falada e daí por diante. E é assim que eu vou terminar essa literatura de cordel. Tá bom, pessoal? Então curte e compartilhe, pessoal. É maravilhoso esse cordel. Ele começa, pessoal, assim. No final me despeço de vocês. Há muito tempo passado, habitava no sertão um fazendeiro riquíssimo, chamado Espiridião. Era patrão de um vaqueiro, por nome de Damião. Damião era um vaqueiro de confiança e conceito. Mas como diz o ditado, não tem bom sem ter defeito. Ele tinha uma preguiça, desta que ninguém dá jeito. Uma preguiça daquela não se pode comparar, porque o homem vivia em tempo de se acabar. Com a preguiça nas costas, querendo até lhe matar. Trabalhar se alguém falasse, era melhor lhe bater. Só tinha muita coragem para dormir e comer. Vivia ali na fazenda, só para o tempo envolver. A filha do fazendeiro, por nome de Adelina, tinha uma linda novilha, chamada de Chitafina, e bebia na lagoa, denominada Salina. O senhor Espiridião mandou Damião pegar a novilha Chitafina e trazer para a ferrar, porque era da mocinha, precisava separar. O vaqueiro Damião, que de nada tinha medo, seguiu atrás da novilha, no outro dia bem cedo. Quando chegou na bebida, deitou-se sobre um lajedo. À sombra de um arvoredo, ligeiramente dormiu. Veio a novilha e bebeu, e muito calma saiu. O vaqueiro ressonando, esta cena ele não viu. Mais ou menos meio-dia, o vaqueiro se acordou. Foi no arroz e comeu a farinha que levou. Deitou-se novamente, num grande sono pegou. Quando acordou já estava a noite se aproximando. Ele pegou o cavalo
e nele foi se montando, direto para a fazenda, alegre se foi botando. Chegando disse ao patrão, senhor queira acreditar, que andei o dia todo para a novilha pegar. Mas pra dizer a verdade, nem o rastro pude achar. Andei bastante no mato, fechado de cansanção. Remexi todas as bebidas, com cuidado e atenção. Mas não tive da novilha, nem pequena informação. O patrão disse pra ele que era novilha pegada, pra bebida da salina, siga amanhã madrugada. Espere lá que ela vem, beber ali na aguada. Todo vaqueiro vê ela, você vem com lereré. Na bebida da salina, só você vai e não vê. Isto parece um mistério que ela tem com você. No outro dia o vaqueiro de madrugada pegou o seu possante cavalo, botou a brisa e selou, para pegar a novilha, para o campo viajou. Cochilou todo o caminho, aquele pobre vivente, quando chegou na aguada, já o sol estava quente. Foi amarrando o cavalo e deitou-se bem contente. Foi agarrando no sono, isto com pouca demora. Veio a novilha e bebeu, demorou bem 1 hora. Não viu ninguém por ali, descansou, foi-se embora. Mais ou menos meio-dia, foi que o cabra acordou, comeu o pão que levava, bebeu água e descansou. Logo tornou-se deitar, num grande sono pegou. Só acordou às 6 horas, já vinha a noite chegando. Ele pegou seu cavalo, logo foi se mostrando. Amarrou os seus alforjes, pra casa foi regressando. Quando chegou na fazenda, disse assim para o patrão, a novilha está danada, já faz até confusão. Andei o dia todinho, sem ter nem informação. O patrão disse para ele, amanhã vá procurar, veja se pega a novilha, porque preciso ferrar. A novilha está sem ferro, assim não pode ficar. Disse o vaqueiro ao patrão, amanhã quero trazer essa tal de chita ruína. Arda lá o que arder, não trarei ela amanhã, só se de tudo morrer. No outro dia cedinho, o vaqueiro viajou lá para ponto marcado, chegando lá se deitou, como estava acostumado, num grande sono pegou. O bom cavalo amarrado, porém ficava pastando. O bucal muito comprido ficava se alimentando. Damião numa sombra, deitado só ressonando. Quando foi ao meio-dia, Damião se levantou, comeu o pão que levava, um pouco se descansou. Foi cochilando e deitando, no mesmo sono pegou. Lá mais tarde se acordou,
por uma coisa coçando no seu nariz e na boca. Quando ele foi olhando, uma grande onça estava o rosto dele cheirando. Damião, vendo esse monstro, tornou-se os olhos fechar, fazendo que estava morto, pra onça não lhe sangrar. A onça bem direitinho tratou de se examinar, cheirando na boca dele, puxava pelo cabelo. Damião naquela hora, sem auxílio e sem apelo, só estava esperando a hora do enorme desmantelo. Logo a onça pressentiu que ele estava suspirando, jogou ele sobre o lombo e saiu arrastando, subindo serra e monte, pau e pedra revirando. Damião todo encorado, ó isso mais não sofreu. A onça subiu um monte, do outro lado desceu. Ele dizia: Jesus, o que é que faço eu? A onça quando cansava, botava ele no chão. Ele duro e bem quietinho, sem tomar respiração. Ela tornava a pegar, seguiu uma direção. Nessa viagem o vaqueiro, lá poder demais e aflito, tinha hora que pensava de soltar um grande grito, mas se gritasse essa onça, fazia dele um palito. Quando menos esperava, foi estrando num lapão, debaixo de uma serra, em terrível a escuridão. Damião disse consigo que vaqueirice do cão. Andando mais 2 horas, num grande salão chegou, 2 gatos, filho da onça, ele nervoso avistou. A onça com toda a calma, ali no chão o botou. Virou-se a onça pra fora, observando o luar. Os gatinhos nessa hora, lá para o devorar. Damião deve-lhe tapas para poder se livrar. Eles afastaram um pouco, porque Damião batia. A onça estava de costa, nada disso percebia. Admirando o luar, aquilo não pressentia. Naquele grande aflição, o vaqueiro se lembrou de um chocalho que levava, do bolso logo puxou. Na grande cauda da onça, o chocalho ele amarrou. A onça via amarrar, mas nem estava ligando. Pensava que era os gatos com o rabo dela brincando. Malmente abonavam a cauda, vendo vaqueiro amarrando. Ele acabou de amarrar, o chocalho destampou. Deu um grito de assombro que a pintada se assustou. Deu um salto de 10 braças e o vaqueiro ainda gritou. O bicho filho da mãe e o chocalho rebateu. A onça deu outro pulo, como nem enlouqueceu. Saiu em toda a carreira
dali desapareceu. Vaqueiro nesta hora, depressa se levantou, dando o pau nos gatinhos, ligeiramente os matou. Disparou-se de serra abaixo, que num momento escalou, e muito custosa acertou a guarda da salina, com a guarda da salina, aonde ele esperava a novilha chita fina. O cavalo estava solto lá no meio da campina, porque quando ele dormia, que a grande onça chegou, cavalo que havia, o bucal logo quebrou, saiu correndo, inchando, e o vaqueiro ali ficou. Damião todo assombrado, pôde o cavalo encontrar, pegou e foi se montando, fez ele disparar. Pra ele a onça ainda vinha, para tornar a pegar. Chegou em casa calado, a ninguém isto contou. No outro dia, cedinho, em seu cavalo montou, e na aguarda da salina, com pouca hora chegou. Assim pensava consigo, isto foi uma lição, para eu deixar a preguiça e viver com atenção. Pois eu ganhava o dinheiro furtando do meu patrão. Novilha chitapina, eu hoje vou esperar, vou fazer tudo possível para ela hoje pegar. Se não achá-lo, não volto, achando vou derrubar. Ficou ali na aguarda, quando a novilha chegou, ele botou o cavalo, ligeiramente encostou. Deu-lhe uma queda tão grande, que 4 vezes rolou. Ele tornou levantar, ela tornou levantar, ligeiro foi se alinhando, vaqueiro novamente, foi o cavalo encostando, deu-lhe outra queda que a bicha ficou no chão embolando. Do cavalo ele saltou, encornou ligeiramente, botou cambão e a careta e seguiu muito contente na casa do seu patrão, chegou com ela na frente. O patrão, bastante alegre, logo a novilha ferrou, depois que estava ferrando, novamente ele soltou e disse para o vaqueiro: você hoje trabalhou. Com 3 dias depois disso, um caçador foi chegando na fazenda, disse: homem, foi uma história contando, que achou morta uma onça, ligeiro foi explicando. Disse ele: eu ia andando lá na Serra do Cambão, achei uma onça morta, que causa admiração, com um chocalho na cauda, atado com atenção. Quem seria o curioso que essa onça pegou, esse grande chocalho na cauda dela amarrou? O senhor Espiridião ao caçador perguntou. Ninguém sabe, disse ele. Se o senhor quer duvidar, vamos lá ver de pertinho, que eu ao senhor irei mostrar. Então vamos, disse o outro, assim posso
acreditar. Para ver a onça morta, aí não ficou ninguém. Foram todos para saber quem praticou esse bem. Vaqueiro Damião, nesse meio foi também. Lá chegando vira a onça, com o chocalho amarrado, o senhor Espiridião ficou muito admirado. Damião naquela hora contou-lhe todo o passado. Disse o patrão, foi por isso que você se esforçou para pegar a novilha, como de fato pegou. Isso foi um grande exemplo que Deus do céu lhe mostrou. Damião daí avante ficou vaqueira famado, não corria com um touro que não levasse amarrado, fosse do alto ou do baixo, na baixa, ou num mato mais fechado. Era o vaqueiro afamado dessa dita região, todo vaqueiro dali respeitavam o Damião. Ele não perdia tempo, derrubava barbatão. Numa fazenda vizinha, outra onça se danou, comendo outro novilho. E tal onça começou matando vaca e bezerro, de forma que engordou. Os caçadores de onça lá para emboscar, mas somente pelo rastro começaram a arrepiar. Voltaram todos tremendo, em tempo de se borrar. Contaram ao fazendeiro que aquela fera feroz, infeliz do caçador, que se arriscasse ir atrás, porque seria devorada, de cá não voltava mais. Outro dizia que calnada, vamos a onça pegar, quando o cachorro acuava. Quem ouvisse ela rosnar, voltava com as calças cheias, em tempo de se acabar. Assim ficou essa onça, sem ninguém a perseguir. Quem fosse lá atrás dela, só ia se sucumbir. Ela ficou estragando, só para se divertir. Fazendeiro sabendo deste vaqueiro afamado, por nome de Damião, por todo muito falado, porque de todos os vaqueiros ele era o mais respeitado. Uma conversa alarmante começou ele a espalhar. Ganha 10 contos de réis o vaqueiro que pegar uma vaca em meu domínio, ainda vou gratificar. Dou uma boa fazenda como gratificação ao vaqueiro que levar a dita vaca ao morão. Esta notícia espalhou-se por todo aquele sertão. Damião um dia soube dessa notícia espantosa, 10 contos e uma fazenda elegante, primorosa, para quem fosse na fazenda pegasse a vaca manhosa. Damião se dirigiu para a casa do fazendeiro para ver se era verdade
os 10 contos em dinheiro. Mas a fazenda de gado, porque era interesseiro. Chegando lá, bateu palmas, ao fazendeiro chamou. Esse depressa saiu, com ele se abraçou. Mandou ele se apear, o moço se desmontou. Disse assim ao fazendeiro: não venha aqui passear, venho tratar de um negócio que pode me interessar. Sobre uma vaca velhaca que ninguém pôde pegar. Eu soube que o senhor dá 10 contos em dinheiro a quem pega essa vaca, o terror do tabuleiro. Sim, senhor, darei 10 contos, respondeu o fazendeiro. Ao que trouxe essa vaca e amarrar no morão, darei 10 contos de raiz, com todas as iguação. Depois dou uma fazenda de todo o meu coração. Quis os sinais dessa vaca, o vaqueiro perguntou. Ela é baixa e bem comprida. O fazendeiro falou, tem a cabeça redonda, assim continuou. As orelhas são curtinhas e mocha toda pintada, a cara feia e redonda, a cauda um tanto alongada. Damião com isso tudo ainda caiu na cilada. Aonde eu posso encontrá-lo? O vaqueiro perguntou. Em cima daquela serra, fazendeiro ensinou. E com o braço direito, lá para o lado apontou. Damião que era madeira, ligeiro se foi montando no seu cavalo com campeiro, depressa foi viajando. Fazendeiro sorriu, ele ficou vaiando. Fazendeiro dizia, quero ver ele pegar vaca coeira da serra, para os 10 contos ganhar. Quando ele vir que a onça, a sela ele vai torrar. Pessoal, vou parar por aqui, tá bom? Deus abençoe a todos e curte e compartilhe, pessoal, a história do famoso, do vaqueiro Damião, tá bom? Tá bom? E a história continua, pessoal, muito bacana. Muito obrigado e até breve.